A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Agora nós vamos ler na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 9. Apenas a primeira parte do versículo, que ele diz o seguinte: entretanto ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pensando esses dias sobre as provisões de Deus, a graça de Deus e tudo isso que está acontecendo, me veio à memória esse versículo. Isso aí foi Paulo, o apóstolo Paulo, ele descrevendo para os irmãos algumas situações que ele havia passado, como sofrimento, e não foram poucos os sofrimentos que Paulo passou, mas tanta coisa, mas depois ele sai dessa questão de descrever os sofrimentos que havia passado, para que os irmãos aprendessem com ele que é possível, mesmo tendo o Senhor, é possível passar tantas as situações, e ele vai contar esse acontecimento que teve com ele. Ele conta, não se referindo diretamente a ele, mas ele dá a entender, e foi ele que passou por isso. Ele diz o seguinte: olha, eu conheço um homem, que não sei se foi no corpo ou foi fora do corpo, que foi até o terceiro céu, no paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito contar. Ele ouviu palavras extraordinárias, que não tem como explicar, não tem como contar. Ou seja, vocês não entenderão. Mas para que eu não me gloriasse, aí ele começa a contar sobre ele. Foi-me colocado um espinho na carne. E este tem me deixado muito fragilizado, muito angustiado, porque tem me causado muito sofrimento. E nesses 14 anos, ele estava contando que já fazia 14 anos que ele tinha tido essa experiência com Deus. E nesses 14 anos eu orei por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse aquilo, que tirasse, desse um basta naquele sofrimento. Eu estava não aguentando mais. A Bíblia não diz exatamente o que foi que Paulo passou, o que era que ele chamava isso aí de espinho da carne, o que realmente era, mas sabemos que era algo muito ruim, que isso lhe atormentava. E ele disse: olha, eu tenho orado, e já 3 vezes eu escuto do Senhor a mesma palavra: a minha graça te basta, a minha graça, Paulo, te é suficiente. E Paulo entendeu a mensagem. Ele entendeu tanto que foi para que ele não se gloriasse, não viesse se ensoberbecer, é que Deus havia feito aquilo ali, por amor a ele mesmo. E Paulo diz: olhe, eu orei, mas a resposta dele foi que a graça dele me é suficiente. E Paulo tinha provado da graça dele. Paulo teve essa experiência de ter ido aos céus, ter visto coisas e ouvido coisas que não tinha como explicar para nós, porque não entenderíamos, porque a dimensão é outra. Não tinha como entendermos. A nossa mente não era capaz de captar o que Paulo havia visto e ouvido lá nos céus. Mas para que ele não se tornasse melhor, não se achasse superior a outra pessoa, ou melhor do que outra pessoa, o Senhor colocou algo para que ele sempre lembrasse: não, isso aí o Senhor colocou para que eu pisasse no freio, porque eu não sou de forma alguma superior a ninguém. E essa lição deve estar na vida da gente. Essa lição deve estar na vida da gente por 2 ou mais motivos. Primeiro, é porque a graça de Deus, ela é suficiente na vida da gente de verdade. A graça de Deus tem nos visitado, a graça de Deus tem nos acompanhado, a graça de Deus tem feito coisa na nossa vida que nós nunca tínhamos visto antes. Por exemplo, durante toda essa pandemia,
tudo isso que está acontecendo, o mundo está pelo avesso. O Senhor está trazendo paz para a vida da gente. O Senhor está enchendo a nossa alma de alegria, apesar de algumas perdas, apesar de algumas dificuldades, mas o Senhor tem trazido paz. Nós sentimos a presença de Deus em meio ao caos. Isso é o quê? A graça de Deus. E como é que nós vamos reclamar de algo mais? A graça dele é suficiente. A graça dele enche a alma, a graça dele enche o coração. E quando nós começamos a pensar das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram conosco, nós entendemos que as coisas ruins são muito poucas em relação às coisas boas que aconteceram, que foram grandes, foram muitas na vida da gente. Como podemos entender isso? Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nos colocarmos diante do Senhor, dizendo que nós não somos nada e Ele é tudo, mas não é dizendo de boca para fora não, é dizendo com veracidade, dizendo com verdade, o coração falando: Senhor, eu não sou nada. Se eu tenho alguma coisa, é por causa do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor sobre mim. É isso que devemos lembrar. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos dado da sua alegria constantemente. O Senhor tem estado presente em nossas vidas. O Senhor tem nos ajudado. Como? A sua graça. Veja que coisa. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Mas a graça de Deus lhe dá tranquilidade para você encarar o amanhã. Você acha que vamos voltar disso, que vamos ter dias melhores do que antes aqui? Não sabemos. E por que estamos alegres? Porque a graça de Deus é suficiente na vida da gente. A graça de Deus é suficiente em tudo, em toda a área da nossa vida. E o que devemos fazer? Para que ela se aperfeiçoe, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. É nos tornarmos dependentes dele. Não é apenas falarmos: Senhor, eu dependo inteiramente de ti. É agir. Deixa Deus agir na sua vida. Se coloque à disposição. Pare um pouco e coloque-se diante do Senhor. Diz: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Tu podes fazer o que quiseres de mim. E assim vamos aguardar o que Deus vai fazer. É possível viver em meio à tribulação tendo paz. É possível estar em mar revolto e ter paz. Por quê? Porque lembramos do Senhor Jesus. E Ele garantiu: olha, minha graça te basta. Não pense em ter ou ser alguma coisa. A minha graça é suficiente na sua vida. Não pense em adquirir e mais, porque a minha graça te é suficiente. Paulo era um dos homens mais cultos da época, que tinha mais conhecimento. E ele disse: olha, toda a sabedoria que eu tenho, tudo o que eu conquistei, eu tenho isso como esterco. Tem valor nenhum. Valor agora é o que eu adquiri do Senhor. E o que ele adquiriu do Senhor? O conhecimento de Deus, que é suficiente para a graça do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoar na vida dele. E ele entendia isso muito bem, porque uma certa vez ele disse: olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele estava dizendo: se você tem alguma coisa boa na sua vida, é o que está dentro de você, é o Espírito Santo que está dentro de você, porque o restante é vaso de barro, e barro não tem valor. Vaso de barro, se você for comprar em algum lugar, é o mais barato que tem. Tem vaso que é de graça, mas o que ele pode guardar, isso é que é importante. Então Paulo diz: e ouvi o Senhor,
Nas 3 vezes que ele orou, a mesma resposta ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza do homem é manifestado nela o poder de Deus. Quando nos tornamos fracos diante do Senhor, diz: Senhor, seja a tua força, seja o teu querer, seja a tua vontade na minha vida. O que acontece? O poder de Deus se aperfeiçoa em nós, porque quanto mais humilde você se tornar, mais a graça de Deus, mais o poder de Deus vai encher você. Davi disse: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Sabe o que é isso? Dizer: Senhor, não tem força de outro lugar senão do Senhor. A graça de Deus nos é suficiente. Nos é suficiente. Deus continua dizendo hoje: você pode estar reclamando de alguma coisa, porque está passando por isso, passando por aquilo ali. Olha, Ele vai dizer isso para você: a minha graça te basta. O que é graça? É dom imerecido. O que é dom? Presente. Então, Ele está dizendo: o presente que eu te dou, sem você merecer, é suficiente. E o que é que Ele nos dá? Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá gozo na alma. Quem pode usufruir da presença de Deus como você? Como é maravilhoso poder usufruir da presença de Deus. Como é maravilhoso poder orar e saber que Deus está ali ouvindo você. Se Ele vai lhe responder conforme você está pedindo é outra coisa, mas uma coisa é certa: Ele sabe o teu nome, Ele conhece o teu CPF, Ele sabe o CEP da tua rua, o CEP da tua casa, Ele sabe. Então Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe do que você precisa. E muitas vezes Ele vai dizer a você: a minha graça te basta, é suficiente para você viver. Tem muitas vezes e em muitas situações que Deus derruba os nossos planos, os nossos projetos, para erguer o dele, porque o dele é real, o dele é verdadeiro, o dele faz sentido. A minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, e continua dizendo: a minha graça te é suficiente. O que você quer mais? A presença de Deus enche a sua vida, a presença de Deus enche a sua casa, a presença de Deus enche o seu coração, e você vive esse evangelho do Senhor Jesus. Ele é transformador, Ele é maravilhoso, porque Ele faz do homem, por mais terrível que ele seja, por mais descrente que ele seja, por mais blasfemo que ele seja, a graça de Deus o alcança e faz dele, e faz dela homem e mulher de Deus. E quando faz dessa pessoa homem e mulher de Deus, ela vai entender que a graça de Deus é suficiente. É suficiente. Tem sido para a minha vida, e eu acredito, tem sido para você também. Então não resmungue, não reclame. Olha o que Deus fez. Em meio a tudo isso, Deus supriu a tua vida com a sua presença maravilhosa. E quando a sua presença está, ninguém segura. Por isso que o salmista Davi disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, se Deus está me guiando, está me levando, está me trazendo, o Senhor está me cuidando de mim, não vou sentir falta de nada. Ele é suficiente. Que Deus abençoe, no nome santo de Jesus. Medita sobre isso e viva o Evangelho do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor Jesus com toda alegria, e sentir a presença dEle. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso sentir a presença de Deus, e que ela inunda a sua vida, e que ela penetre no mais profundo do seu ser, que você possa provar. E a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho provado da bondade de Deus, eu tenho visto o quanto Ele tem sido bom para comigo. Estou na graça, vivendo a graça do Senhor. Viva a graça de Deus.
porque ela é suficiente. Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença dele. Amém.